Bom dia, terceiro ano, muito especial na minha vida. Agora vamos falar um pouquinho de geografia. Nós estamos em zonas climáticas. O nosso livro, na página, para você seguir direitinho, para você não se perder, na página, já vou te dar, na página 62, as regiões climáticas do mundo. Eu fiz um roteiro que vai estar no Senec Digital daqui a pouco. Você pode seguir literalmente ele, tá? Tá muito bem feito os tópicos. Vamos devagar, vamos caminhar. Eu peguei a apostila de vocês, quase não deixei nada de fora, porque são muitos pequenos detalhes, entendeu? Então a gente tem que seguir literalmente o que está na apostila para a gente não perder o foco. Então eu fiz um pequeno roteiro, zonas climáticas, dividi o clima entre tropical, isso não é uma coisa estranha para vocês, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, subtropical, né, temperada, abaixo do trópico de Capricórnio e acima do trópico de Câncer, e a zona polar norte e sul, né? Nós vamos falar agora, estamos na página 62, da região tropical. Temos que falar do Brasil. Literalmente nós somos um país tropical, como diz Jorge Benjor, um patropi, Brasil tropical, né? Claro que nós temos uma região também ao sul, abaixo do Trópico de Capricórnio, abaixo do paralelo do Trópico de Capricórnio, que tem uma zona temperada, que é a região sul do país, formada por Paraná, por Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Relembrando, a capital do Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, e Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Mas basicamente, talvez 70% do nosso território seja de clima tropical. Então a gente pode falar com muita propriedade, né? Nossos verões são intensos, os invernos são secos, né? Principalmente aqui no litoral, quase nós não temos inverno. É sempre bom falar sobre isso. Região tropical, entre o Trópico de Câncer ao norte, entre o Trópico Capricórnio ao sul. Está no seu roteiro, é só você seguir, faça a anotação que você deve fazer. E tem um conceito lá de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença da mínima em relação à máxima. O verão possui uma amplitude térmica maior que, por exemplo, no inverno. Ok? A diferença entre mínima e máxima. E tem outro conceito lá também muito fácil, que é índice pluviométrico, é a quantidade de chuva de uma determinada região. Plúvio vem de água, né? É a quantidade de chuva de uma determinada região. E tem uma coisa muito interessante que fala na apostila de vocês, comparações de biomas pelo mundo. Porque a gente tem que entender o mundo globalizado. Nós não podemos entender o mundo apenas de maneira local, né? O sujeito que só pensa o mundo de maneira local, ele está fardado ao ostracismo. Ele tem que ter um conhecimento geral, tem que ter um conhecimento técnico em relação a tudo. E a geografia é assim. Você pode falar da sua cidade, formada por planície, clima tropical, litorâneo, né? Fundamentada principalmente por causa da maritimidade, um clima agradável, né? Mas a gente tem que conhecer pelo mundo. Muita gente não conhece o bioma que é localizado em Senhor da Barra, que é a Mata Atlântica, de Restinga. É isso que a gente vai ver agora com muito cuidado e com muito detalhe. Vegetações predominantes, próxima à linha do Equador, floresta pluvial e equatoriais. Mas cuidado, dá a impressão que todas são assim. Por exemplo, a Amazônia, a maior bioma talvez do mundo, com certeza, ela tem características diferentes de uma floresta tropical chamada Mata Atlântica. Completamente diferente. Principalmente que uma é no litoral. A floresta amazônica também alcança o litoral ali do Pará e tal, da Amazônia. Mas fundamentalmente ela está pelo interior, né? Então ela possui características totalmente diferentes. Vegetações predominantes próxima à linha do Equador, floresta pluvial e equatoriais. Existem diferenças. Beirando o oceano, o Brasil, temos a Mata Atlântica. Bioma esse que quase não existe mais. De 100% na época do descobrimento, em 1500, hoje nós temos 13,5%, muito pouco.
Mas mesmo na Mata Atlântica nós temos diferença em relação à litorânea e à altitude, ok? A gente vai chegar lá. Vegetações predominantes próximas ao Equador, florestas fluviais e equatoriais, existem diferenças. Beirando o oceano, no Brasil temos a Mata Atlântica, acabei de falar. Na Ásia, você pode pensar, pô, o bioma é parecido com o Brasil, porque está numa linha climática parecida em relação ao clima tropical. Não, por causa dos ventos de monções na Ásia, lá nós temos um clima totalmente diferente, totalmente seco. Inclusive essa parte da Ásia, ela é de altitude, né? A região do Everest, do Himalaia, né? Temos o tipo de também tropical de altitude. Exemplo clássico, né? Petrópolis, Friburgo, para quem gosta do Espírito Santo, Domingos Martins. A vegetação de São João da Barra é diferente de Petrópolis. Por causa de quê? Da altitude. Apesar das duas serem vegetação tropical. Mas só que uma se diferencia em relação à outra no que tange. Uma é litorânea e a outra é de altitude. Vegetações muito parecidas, biomas muito parecidos é o Brasil em relação à África. Nós somos muito parecidos. Por exemplo, o Cerrado, que é uma vegetação típica de clima tropical no interior do Brasil, é muito, mas muito parecido com a savana africana. Muito parecido. Claro que a savana africana possui particularidades e biodiversidade que talvez no Cerrado não tem. Apesar da biodiversidade do Cerrado ser única, particular e maravilhosa. Mas na savana nós temos animais particulares mesmo, peculiares, como o leão, como a zebra, né? Como a girafa. Vamos andando com o nosso roteiro. Savana, muito parecido com o Cerrado, o tio Romulo já acabou de falar. Clima tropical litorâneo, com alto índice pluviométrico, a gente dá para perceber em São João da Barra como chove, né? Outra comparação de biomas que eu queria fazer é a caatinga no Nordeste brasileiro com as estepes na América do Norte. São muito parecidas, ok? Apesar de lá ser ainda ser mais úmido que a própria caatinga, né? E a nossa próxima matéria vai ser, dentro de zonas climáticas, serão as regiões temperadas. Já posso citar o Brasil, abaixo do Trópico de Capricórnio, a região sul do país, tem suas particularidades, tem seu próprio bioma, o clima é totalmente diferente, o inverno é mais rigoroso, o litoral tem uma diferença em relação ao interior. São Joaquim, Santa Catarina, é muito mais frio que Torres, no Rio Grande do Sul, que Florianópolis, na própria Santa Catarina. Então também tem diferença. Essa é a nossa célula que nós vamos estudar dentro de zona climática nas próximas aulas. Fique acompanhando. Nós estamos na página 62, tio Romulo fez a 63, fez a 64, fez a 65, fez a 66 e parei na 67. E assim a gente vai caminhando até fazer o exercício. Fique com Deus, terceiro ano. Amo muito vocês. Marola.